Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Hoje no programa Moto Bate-Papo a gente vai falar sobre o amor no motociclismo. E para ilustrar esse amor, eu vou utilizar a nossa família. Então eu vou abrir detalhes da nossa família para que vocês possam entender um pouco melhor essa relação de amor. A nossa largada começa com o meu velho, certo? Como eu falei, são 3 gerações de motociclistas. Então vamos começar com meu pai. Meu pai, ele vem de uma cidadezinha chamada Jacaraci, no interior da Bahia, divisa de Minas Gerais, com o sul da Bahia, a 80 quilômetros de Vitória da Conquista. E minha mãe é daqui de São Paulo mesmo, ok? Meu pai só vem para cá, São Paulo, aos 17 anos de idade. Isso se dá porque a convite de um tio-avô que foi visitar a minha avó, acabou convidando ele para vir para São Paulo e mais do que depressa meu pai aceitou. Meu pai na ocasião com 17 anos de idade carreava pedra em carro de boi para ajudar no calçamento da cidade de Jacaraci. Então não foi muito difícil para ele escolher vir com o tio dele para São Paulo para trabalhar numa lavanderia, né? Meu pai chega aqui aos 17 anos de idade em 1958. Começando a trabalhar na lavanderia, ele começa, além de lavar, passar, aprender o ofício da lavanderia, ele também começa a fazer as entregas das roupas lavadas. E aí, ele começa a utilizar a bicicleta para fazer esse trabalho. 2 anos depois, trabalhando na lavanderia, em 1960, o meu pai compra a primeira lambreta. A primeira lambreta LD. Para quem não se recorda, a marca Lambreta, ela começa em 1947, logo depois ao final ali da Segunda Guerra Mundial, justamente por ser um veículo de baixa complexidade mecânica e um veículo barato. E aí, trazendo para a realidade brasileira, a gente tem que lembrar também um contexto histórico de 1950, né, 55, ou seja, onde a gente estava tendo justamente a época do Juscelino JK, ali com os 50 anos em 5, com a construção de Brasília e a política forte de industrialização nacional, ok? Com as fábricas sendo montadas aqui no país. Nós tínhamos aí, por volta da mesma época, mais ou menos, fechado as fronteiras, né, para importação. Então o que a gente tinha de moto importada foi por volta ali até 1950, 52, depois o Brasil fecha as fronteiras para a importação da moto e começa o Brasil a investir maciçamente pesada na indústria nacional. A ideia realmente, com a concepção de 50 anos em 5 do JK, era um investimento maciço, né, no desenvolvimento brasileiro e a autossuficiência da nossa industrialização. Bom, a fábrica da lambreta vem para o Brasil, primeiro se importa muita lambreta, se enche de lambreta o Brasil, é impressionante a quantidade de lambreta. Diga-se de passagem que lá fora quem domina é a marca Vespa, mas aqui no Brasil lambreta dominou. E aí a LD foi vendida assim aos montes. Meu pai compra em 1960, então aí já tinha passado bastante tempo, né, das primeiras lambretas que tinham chegado aqui, uma lambreta que era de 1958. Vamos ouvir um pouquinho dele mesmo contando. Ele utilizava essa lambreta para entregar as roupas e ao final de semana, olha só. Estava namoradinha na garupa da lambreta e despencava para Santos. 1958. Demorava 7 horas para chegar em Santos. Quanto tempo? Não. Para baixo todo Santa Ajuda, filho, pô. Não tem nada. É verdade. Já ia ser pela Anchieta, não. A lambreta anda uma média de 80, assim, ela vai de boa. 80 km por hora. Aí descia para Santos para passar o final de semana lá. Descia, normalmente descia sábado à tarde, dormia lá no tio Genésio, tinha o meu tio, que morava lá. Já curtia lá, quando era domingo à tarde eu subia. E para subir era de boa? De boa, subia com a garupa, mas sobe de boa. 150 cilindradas, sobe de boa. É muita curtição, né? É impressionante isso. Você descobrir que, na verdade, você não está inventando nada, né? Você não está criando nada. Eu, quando eu ouvi meu pai falando, eu olhei e falei, pô, quer dizer que ele trabalhava de final de semana, durante a semana, e aí final de semana ele catava lambreta e descia para Santos.
O que ele fazia? Nada mais, nada menos do que eu faço hoje, sem saber que ele fazia isso. Então, viagem na moto nada mais é do que uma projeção que muitos motociclistas fazem, né? De curtição de final de semana. E isso, na verdade, é gratificante, é muito legal você saber que outras pessoas usam a moto como eu uso. É muito bacana. E como meu filho também tem utilizado. Muito legal, muito bacana mesmo. Bom, dando continuidade aqui ao nosso papo, em 1961, o meu velho vende a lambreta e aí ele parte para uma Índia. A Índia, 1.500 cilindradas. Motão, hein? Só que era uma Índia, meu amigo, de 1947. E a gente tira muito barato com essa história da Harley Davidson vazar óleo. Mas e a Índia? Será que a Índia, cara, de 1947 em 1961, como será que estava essa moto? Escuta esse áudio aí. Pra você ter uma ideia, eu era sócio do Corinthians e morava numa travessa da rua Catumbi, ali perto de onde nós tínhamos um restaurante. Eu nunca consegui ir no Corinthians com essa moto. Curtição, meu. O velho conta que, tipo, a porcaria da Índia só vazava óleo. Botava Harley Davidson no chinelo. Aos amigos da Harley Davidson, relaxa, só uma brincadeira sacana. Mas a Índia era muito velha, 1947, difícil de manutenção, sem muito conhecimento, mas era um motão. Bom, depois disso daí, ele volta para Lambreta. Ele teve um carrinho, eu não vou entrar no mérito dos carros, porque a gente deixa para outro programa, deixa para quem curte carro, ok? Mas ele teve um carrinho no meio tempo aí, de 61, tal, etc. Em 1965, ele volta para Lambreta. E quando ele volta para Lambreta, ele volta para a mesma Lambreta que ele tinha em 1961. Coisa de rolo, né? Troca aqui num carrinho, depois pega a Lambreta de volta, tal, etc. Vende o carrinho para outro, enfim. Em 1965, ele volta a comprar aquela mesma Lambreta e aí ele reforma toda a Lambreta. O meu pai nunca entrou numa escola de mecânica, mas sempre foi uma pessoa com muita facilidade, com uma capacidade de uma mente fotográfica muito boa, com uma memória fotográfica muito boa. E isso então ajudava muito ele na questão do aprendizado de mecânica. E aí ele com um amigo tal começam a reformar. E olha só, escuta aí um pouquinho como é que foi a reforma da Lambreta, LD ainda. Não, a Lambreta era 58, quando eu peguei no fim de 60 para 61. Então ela tinha 2 anos de uso, só que ela estava zerada, porque o cara que comprou, ele nunca viajou com ela, nada. Andava muito pouco, tal? Andava muito pouco, porque ele morava no Bom Retiro e trabalhava lá no Bom Isso daí, quando você pega ela de volta, já estamos falando de 65, 66. Não, tem sorteado muito, amassado, não sei o quê. Mas não quis dúvida, mas eu já manjava. Pra carreira dela, sabe? Aí eu desmontei tudo, tinha um amigo meu que era funileiro, desamassou todas as peças que tinha que desamassar. Deu um talento nela? Deu um talento. Deixei aquilo na lata, o cara pintou direitinho, beleza, deixou todas as peças que eu desmontei tudo, né? Então, deixou todas as peças. Reformou ela toda? Toda. A LD. Então, deixei ela tudo beleza. Aí o motor tava bem, que o Lambreta tem um motorzinho bom pra carreira, sim. Tá? O motor tava ótimo. E eu manjava do motor também, então não tem problema, né? Usou ela pra caramba. Aí reformei ela. Fiquei um tempão, acho que mais 6 meses reformando ela, né? E o pessoal via aquele monte de pedra. Mas quando eu desmontei tudo assim, que é só aquele monte de lata com ferrugem, amassado, não sei o que e tal. Aí levei para a oficina, o cara deu aquele talento. Aí trouxe aquele monte de coisa. E aí você começa da estaca zero, começa a pôr tudo de novo. Montar tudo, tal caramba, arrumar. Tudo novo, tudo cabinho novo, capa nova, aquelas coisas novas. Ficou bonitinho de novo. Bonitinho, tudo cromadinho, tudo beleza. Deixei ela 0 bala, sabe? E a satisfação de... E aí usou mais quanto tempo ela? Eu usei bastante.
E em 1966 ele manteve ainda a Lambretta LD e comprou uma Harley Davidson. Uma Harley Davidson também, 1.200 cilindradas, de 1947. Tem um karma com essa data, né? 1947, mas Bom, tanto a Índia como a Harley Davidson era do mesmo ano, de 1947, e aí tem uma história um pouco diferente disso daí. Bom, vou explicar um pouquinho. Meu pai ele comprou essa moto e ficou apenas um ano com essa moto. E olha que história maluca que tem a Harley Davidson na nossa família. E é muito engraçado porque desde criança eu escutava falar dessa história dessa Harley Davidson. E eu só fui entender nesse papo. Olha que coisa louca, gente. Precisar reformar ela, o Otávio que praticamente reformou ela para mim, que eu estava inteligente pra caralho. Aí ele me reformou ela assim. A Harley Davidson que ano que era? Era antiga pra caramba também. Também. A Harley Davidson era 47. O que para você, no seu íntimo, era mais gostoso de pilotar? Pra te falar a verdade, era lambretinha, sabe por quê? Acredito. Era lambretinha, sabe por quê? A lambretinha só me dava prazer, nunca, descia pra Santos, subia, levava aí. E outra coisa, você estava vindo, levava a namorada lá para aquelas quebradas, para os florestal e tá pra lá, daí a pouco começa um puta de um toró, mas você põe fé porque a bichinha, você chegava em casa, não te dava problema, rapaz. Esse negócio de moto é muito interessante, porque a moto ela tem esse aspecto, né? Não é simplesmente a marca, o modelo da moto, não. É o que você se identifica com ela. É a moto que você se identifica, que você gera a história. Aí depois disso, vende a Harley pro Otávio, fica com a Lambretta, comprou um outro carrinho. O que aconteceu com o Otávio foi o seguinte, o Otávio, morreu a mãe da mulher do Otávio. Aí poucos meses depois, morreu o pai da mulher do Otávio. Aí o Otávio pagava aluguel aqui em São Paulo. E aí o pessoal, os herdeiros, queriam vender a casa para ele. E lá ele, como ele é de lá, tinha a mãe dele lá, o pai dele lá, aquela coisa toda, né? E ela também tinha muita vontade de ir para lá. Ele falou assim, pô, mas eu não posso ir para lá. Pelo seguinte, a última cidade divisa que pertence a São Paulo é São Bento do Sapucaí. Como é que eu vou morar lá e venho trabalhar em São Bento do Sapucaí? Porque eu não tenho condição, né? Lá, 20 quilômetros a pé eu vou fazer, não tem como. Não tem como fazer isso. Vamos fazer assim. Eu tive uma moto e, pô, mas vender como eu não tenho dinheiro, eu não tenho porra não, assim não, tá assim. Eu vou te vender essa moto pelo preço que eu comprei, que eu tinha pago 2.500 cruzeiros na época, né? Eu vou vender ela pelo preço que eu comprei e você vai me pagar quando você puder, você me paga, você vai me pagando conforme você puder. Ele falou, pô, mas você faz esse negócio comigo? Pô, eu faço. Como você sabe, eu não sou uma pessoa de posse, então beleza, então eu posso fechar negócio com o pessoal? Pode fechar negócio. E aí, rapaz, o pessoal ficava muito contente comigo. Eu botava a mulher, os filhos, tudo, sabe? Aí eu fiz esse negócio, aí ele foi pra lá e levou o que assim, ele levou a moto pra lá, né? E como eu tinha uma branca, fiquei. Até porque também essa Harley não te trouxe tanta felicidade assim, o que te dava mais felicidade era a Lambretta? É porque não dava pra você confiar, sabe, filho? Você saía, sim, mas era muito velha, o Otávio deu assim uma guaribada e tal, mas você sabe quando você sai, e rolamento que tá velho, uma barulheira filha da puta, parece que vai debulhar tudo lá dentro, você sente que o negócio tá rodando, mas não tá legal. Não tá legal. E você também não tem conseguido, por exemplo, você não tem condições
de pegar aquilo e levar no lugar para falar assim, ó, faz o que tem que ser feito nessa Sim, porra, porque sim. tem que ser feito. Que é grana, vai grana, vai dinheiro vai dinheiro pra fazer É uma moto aquilo. 1.200 cilindradas, é outra história, um custo de manutenção, peça importada, o caralho. Não tinha condição. Não tinha condição de manter. Não tinha condição de manter aquilo lá. E ela estava rodando, mas tipo assim, Daquele jeito, né? daquele jeito, você saía, mas não tinha confiança. Você dava uma volta, vai até ali, vai até a coisa. O negócio era para curtir, né? Chegar, Sim. ia até o Para usar no Corinthians, dia a dia era outra pegada. chegava dali no Corinthians, que dali no Corinthians é o quê? 3 quilômetros dali. Sim, fazia bonito chegando lá. Pô, os caras tudo com aquelas motinhas sem vergonha e tal, você chega com aquilo lá. Não tinha partida não, era no pedal mesmo, você subia em cima do pedal. 1.200 o pedal ainda. No pedal, você Puta que subia, pariu. Coisa de mula. você subia em cima daquilo lá e uma vez que ela deu um contragolpe, que ela me jogou pra cima. O catapultou. pedal me jogou pra cima, meu. Deu um contragolpe que me jogou pra cima. Porque a gente é novo, né? Sim, sim. Aí depois você fica com essa lambreta e aí se mantém com ela, tal, caramba, até quando? Fiquei com ela. E assim passou a Harley Davidson pela nossa família. Foi a única Harley que a gente teve até o momento. Quem sabe amanhã, né? Bom, depois disso daí, em 1968, ele já tinha se desfeito aí da lambreta LD e aí ele comprou uma LI. E olha só que curioso, bem no momento, bem no dia que meu pai conheceu minha mãe, já passou por perrengue. Será que isso daí era já uma ideia do que via por vir? E aí quando eu conheci a tua mãe, eu estava com uma LI. Aí eu conheci a tua mãe por intermédio do compadre Antônio. O compadre Antônio namorava uma tia da tua mãe e ele me convidou, tinha uma festa lá no Estoril, e ele tinha uma lambreta, e ele me convidou para a gente, olha, ele conversou com a tua mãe, ó, tem um amigo assim, eu quero te apresentar ele e tal, e se topar, eu vou convidar ele, se topar, eu vou com a sua tia? Com a tia. E ele te leva, nós vamos na festa lá no Estoril, que era perto do pedágio lá, não sei se você foi lá. Aí fomos. Aí nós fomos, aí chegamos lá, saímos de lá, estava escurecendo já assim. Aí a lambreta com o Padre Antônio deu um problema, a lambreta não pegava. E eu, o que pode ser? Aí verifica uma coisa, verifica outra, caramba e tal. E aí com o Padre Antônio ficava, não, o que você acha que pode ser? Você acha que pode ser isso? Você acha que pode ser aquilo? Aí começa a falar assim, eu estou achando que pode ser isso, eu estou achando que pode ser aquilo, você não acha que pode ser isso, você não acha que pode ser aquilo. E aí já escurecendo, eu falei, compadre, assim, não sabe se não era compadre Antônio, quem é que manja mais aqui? Sou eu ou é você? Ah, é você. Então, pelo amor de Deus, não fala nada comigo para mim poder me concentrar, porque tem hora se alguém ficar te perguntando as coisas, mas fica porrinhando, né? Você não se concentra, tem hora que você precisa de você precisa de silêncio e ninguém para te falar nada, para você poder raciocinar, porque se alguém fica te perguntando as coisas, você parece. A dele também era uma LI? O quê? A dele também era uma LI? Uma LI. Também. LI também. Aí eu, não estava vindo faísca na vela. Falei, pelo amor de Deus, o que pode ser, né? Aí cheguei lá, tiro a vela, olha, a vela tá normal, não tá encharcada, não tá vindo faísca. E eu tenho que descobrir essa porra desse defeito antes de escurecer, porque a gente não tinha uma lanterna, não tinha porra nenhuma. E se escurecer, acabou, né? Claro. E o cara perguntando alguma coisa, eu, pelo amor de Deus, não. Aí eu peguei, eu vi um fiozinho descascado encostando na lata. Eu falei, é aqui, tá roubando corrente, por isso que não tá vindo a coisa.
Só desencostei da lata ali, testei, veio faísca. Eu falei, beleza. Aí não sei onde foi que eu arrumei um pedacinho, não sei se foi de... olhei assim, tinha um cipózinho sequinho, peguei ali, enrolei. Enrolou nele para isolar e tal. Para isolar, só para ele não encostar na lata mesmo, dar uma amarradinha ali mais ou menos. Vambora. Bate, pegou. Vambora. Aí eu viemos embora, pá. Essa motinha, essa LI, essa lambreta LI, era de 1968, aí ele ficou entre 68 e 69. E depois, mais ou menos nessa mesma época, 68 para 69, meu pai saiu da lavanderia e foi trabalhar no Bradesco. E aí, pessoal, o Bradesco nessa época tinha um serviço de entrega de correspondência, equivalente aí aos Mercado Livre, que entregam uma porrada de coisa hoje, né? Tantos motociclistas aí trabalhando aí no serviço de entrega, né? O Bradesco ele fazia a entrega de extrato, acredita uma coisa dessa? Não dá nem para imaginar uma coisa dessa, né? Você recebendo através de motoboy um extrato de conta, coisa que você não tinha grana sequer para estar no extrato, mas enfim, era assim que o Bradesco operava na época. E tinha ali um corpo grande de motociclistas que faziam as entregas aí de documentação de papel impresso do Bradesco aí, de extratos e afins, ok? E só para completar aqui a ideia, ele acabou nessa época aí, o velho tinha usando duas motos, né? Duas lambretas. A LI que ele tinha entre 68 e 69, e em 1970, que é a época que ele casa com a minha mãe, ele está trabalhando no Bradesco, ele trabalhava com a Vespa, ok? Então ele trabalhava com a Vespa durante o dia e eventualmente ainda tinha ali entre começo de namoro, começo de casamento e tal, ainda estava com a LI. 1971, eu nasci. Sim, meu pai ainda com a LI, passou para frente a LI, comprou um carrinho, né? E trabalhava ainda no Bradesco com a Vespa. E aí passou um período, em 1974, ele compra mais uma lambretinha, que era uma mistura ali entre lambreta e moto, né? Já o final da era, né, das lambretas, aqui a gente já está falando do finalzinho da era das lambretas, encerrando essa primeira etapa, essa primeira fase. As outras montadoras já começam a entrar com as primeiras motos, tal, etc. Então já começa a sair fora, né? Na verdade, assim, as primeiras motos vêm antes disso, é óbvio, né? Começa aqui a fabricação da Honda, da Yamaha, mas em 1974 a gente está pegando já o finalzinho das últimas motos lambretas que você tinha ainda em condições de uso. E aí ele comprou uma Chispa. Gente, é engraçado falar dessa moto Chispa. É impressionante isso, porque eu me recordava de ter montado numa moto laranja com guidão aberto, tal, etc. Parecia uma motocross. Na minha cabeça, aquilo era como se fosse uma bike motocross. Pois bem, eu tinha 3, 4 anos. Foi uma das primeiras lembranças que eu tenho da minha infância, era eu sentado nessa Chispa. Olha que barato. Teve uma Chispa. Trocou a LI numa Chispa? Chispa. Ainda trabalhando no Bradesco para ir e voltar? Para ir e voltar. Aí eu comprei peguei a LI, eu vendi a LI e comprei uma Chispa. Uma Chispa. Chispa é tipo uma LI, só que ela fica entre LI e uma motinha assim. É uma mistura entre uma lambreta e uma moto. Cortada, é uma lambreta sem carenagem. Sem carenagem, tá bom. Chispa. Ali tá bom. Meio, tá? Também para ir e voltar do trabalho, só para ir e voltar. Aí eu peguei, aí nessas alturas eu comprei propriedade lá na Bahia, ali perto do compadre Osvaldo. Aí eu peguei essa Chispa e levei para lá. Peguei a Chispa, botei no caminhão, Almir veio aí. Levou a Chispa para Bahia? Levei.
Cacete. Levei, eu rodei bastante lá com essa chispa. Andou com a chispa na Bahia, ficou andando lá. Andei, levei ela para ficar lá rodando lá com essa chispa. Aí ficou lá um bom tempo. No compadre Dorivaldo. Lá no compadre Dorivaldo. Aí nessas alturas eu já tinha saído do banco e estava com táxi. Com isso daí acaba a fase moto, João, e vai voltar só depois com a Citicom? Aí ficou. Fiquei. É? Nesse tempo aí eu fiquei sem moto. Porque aí veio as crianças, né? O Claudinho já estava maiorzinho, vem a aí Priscila também. Priscila. Aí já tinha os carrinhos e tal, e eu também. Já estava trabalhando na praça, Não estava mais tempo que eu já. na moto. Eu tinha uma vontade de comprar uma CB400 e o Rogério, o dentista lá, tinha um. Sim. Aí o Rogério estava vendendo uma dele, estava boa, estava conservadinha por 20 mil. E eu tinha os 20 mil, mas eu ficava não sei, eu falei, pô, mas essa 20 mil numa moto, pô, para deixar aqui, porque eu não tenho Sabotava. tempo de andar. Você sabotava e não teve a porra da moto. Pois é, Mesmo eu com tinha- vontade, acabou deixando rolar. Deixando, porque eu falei, pô, eu não tenho tempo de andar com essa moto fica aí. Se foda que fica aí, você gostou, você compra, tem condições, compra essa Mas porra, na época o deixa aí. pensamento não era esse, o pensamento era tipo, ó, poxa, e se faltar grana e não sei o quê, vou esse comprar é o um problema. terreno, vou comprar uma Vou casa. comprar isso, vou comprar aquilo. E não foi mal, não. Isso aí E depois dessa história com a Chispa voltando, né? E se acabando no interior da Bahia, lá em Jacaraci, a terra natal dele. Que barato, né? Bom, terminado essa fase, meu pai deixa de ter moto, como vocês ouviram aí, e trabalhou 32 anos como taxista em São Paulo. Sim. Aos 78 anos de idade, meu pai um belo dia vira para mim e fala que deseja ter moto novamente. E ele queria uma moto parecida com a minha. Nessa época, em 2018, eu estava com uma Citicom 300, máquina da Dafra, importada pela Dafra, na verdade, né? Produzida pela Sim. Aqui em 2018, olha só o período 1974 para 2018, olha o tempo que ficou sem moto, né? E todo esse período ele querendo moto, né? Como ele citou ali, muito saudosismo da CB400, que teve a vontade de ter, mas infelizmente a condição não permitiu e o desejo de conquistar era maior, né? De prover para a família um conforto era maior do que ter a moto. Uma pena. Mas enfim, em 2018, na verdade, ele volta a ter a moto. Eu passei a minha Citicom para ele e comprei uma Maxim para mim. E aí ele ficou, aos 78 anos de idade, ele utilizou aí, ficou com a Citicom aí 2 anos. Né? Depois disso, invertemos. Eu trouxe de volta a Citicom para São Paulo e levei a Maxim para ele. A gente fez essa inversão. Meu pai já tinha se separado da minha mãe há bastante tempo e mora na região de Águas de Santa Bárbara. Ele está bem, graças a Deus. E aí ele ficou com a Maxim ainda por 1 ano e meio, mais ou menos, até completar aí os seus 82 anos. Foi quando ele virou recentemente aos 82 anos e falou: filho, para mim não dá mais. Eu acho que eu fechei o ciclo para a moto. Né? Para ser sincero com vocês, eu fiquei aliviado, sim, quando ele falou para mim. Como filho, eu fiquei aliviado. A gente sabe, né, dos riscos que a moto traz e os ônus e os bônus dessas escolhas são feitos por nós. Eu acho que eu não tinha o direito, por exemplo, de limitar o meu pai a aconselhar ele a não ter moto com um passado, com um histórico desse que vocês acabaram de ouvir. Mas, no fundo, eu sempre fiquei muito preocupado com a questão do uso da moto, questão de reflexo. A gente sabe que com o passar do tempo, com a questão da idade, os nossos reflexos, o nosso equilíbrio deixa a desejar. E motos tão pesadas, né? A Citicom tem mais de 200 kg, a Maxim está beira os 300 kg, então realmente era sempre uma preocupação. Mas agora ele está devidamente lá
aposentado do uso da moto e tá tudo bem. Eu acho que ele teve uma carreira assim bacana no motociclismo, fez o seu melhor possível, usufruiu bastante das motos, tem inúmeras histórias para contar, então só tem o meu agradecimento. Infelizmente a gente não chegou a dar grandes rolês juntos, né? No sentido assim de cada um pilotando a sua moto, tal, etc. A gente fez pouco isso, mas a gente pôde fazer algumas viagens juntos, até mesmo indo para Águas de Santa Bárbara. Foi bem interessante, bem bacana. É muito bom isso. Bom, no segunda parte agora desse vídeo, a gente vai falar um pouquinho da minha relação com a moto, de quando eu começo, daquele garotinho que sentou na chispa pela primeira vez aos 3 aninhos de idade, aos 3 aninhos da idade, e que até hoje ama esse veículo. E vamos falar também do Leonardo, meu caçula, que também entrou para o mundo das duas rodas, e vamos mostrar aqui também as outras motos da família que nós tivemos a esse longo. Não perca aí a próxima etapa desse documentário aqui. Pessoal, tenho um agradecimento especial para fazer ao Carlãozinho Coleman, é o nosso curador do Museu Centro Cultural Movimento em Socorro. Quem não teve a oportunidade de ir, por favor, aproveite a oportunidade, porque o museu é fantástico. Agradeço, Carlãozinho, aquele grande abraço. Muito obrigado por ceder parte do livro Duas Rodas e Uma Nação. Através desse livro eu pude visualizar e pegar todo o contexto de informação das motos antigas que foram utilizadas no decorrer aí na descrição desse vídeo. Muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus.